Fala, erudito. Há não muito tempo atrás, eu postei um vídeo falando sobre Scooby-Doo e a teoria que explicaria não só aquela animação macabra, como também certos comportamentos estranhos do Scooby. E acredite ou não, o universo de Scooby-Doo está relacionado com o que eu irei falar hoje. Seja bem-vindo à bizarra teoria de Coragem, o Cão Covarde. Coragem, o Cão Covarde é um desenho infantil de terror lançado no ano de 1999 que possui 4 temporadas. Esse desenho era bem diferente dos demais na época, sendo até mesmo traumático para muitas crianças. Bom, esse desenho foi memorável para todos, seja pro bem ou pro mal. A triste infância de Coragem. Antes de prosseguir com a teoria, precisamos primeiro voltar ao passado de Coragem. Quando ainda era um filhote, Coragem conhecia os seus pais, e eles viviam bem e felizes. Só que por conta de um veterinário maluco, os pais de Coragem foram raptados na intenção de serem enviados através de um foguete para o planeta Júpiter. E o motivo? Bom, criar uma colônia. Mas é claro que o Coragem tentou salvar seus pais, mas devido à perseguição do veterinário, ele não conseguiu. E na tentativa de se despistar dele, ele acaba caindo em uma lata de lixo, para logo após isso ver um foguete sendo lançado para o espaço. O pobre coitado então começou a chorar, até que uma doce senhora avista o pequeno Coragem e decide levá-lo para casa para cuidar dele. Essa era Muriel. E a partir daí, o desenho ocorre do modo que conhecemos. Alguma criatura, monstro ou apenas uma pessoa mal intencionada entra na fazenda ali em lugar nenhum e tenta causar algum mal a eles. E Coragem tem que vencer seu medo e proteger os dois. Ah, e caso você não saiba, o nome do lugar onde eles moram é Lugar Nenhum, provavelmente por ser um lugar isolado e que dificilmente recebe visitas, ou pelo menos visitas normais, exceto a visita dos militares, mas mais pra frente eu entro nesse detalhe. Mas enfim, esse é basicamente o enredo de quase todos os episódios do desenho, contendo algumas variações disso, é claro. Agora eu quero falar de um crossover que aconteceu há não tanto tempo assim. Em 2021, Scooby-Doo encontrou Coragem. Resumidamente, Scooby-Doo no filme começou a entrar em uma espécie de transe, como se ele estivesse detectando alguma coisa, e depois disso ele vai em direção a lugar nenhum. E lá, Coragem está passando pela mesma situação, detectando alguma coisa. Bom, depois disso, eles se encontram, se conhecem e o filme prossegue como um crossover normal de Scooby-Doo, tendo até mesmo uma referência ao bordão clássico e suspeito do Scooby-Doo. Ah, você é cachorro? E o engraçado aqui é que até mesmo Coragem dá a entender que ele não seja um cachorro. Dito tudo isso, eu quero que você respire profundamente e preste bastante atenção a tudo que eu vou dizer agora, pois é aqui que a teoria começa. Bom, eu não citei o crossover de Coragem com Scooby-Doo à toa, pois isso está conectado com a minha última teoria. Nela eu disse que Scooby-Doo pertence à raça Anunnaki, que caso você não saiba, a raça Anunnaki é uma raça alienígena citada pela primeira vez no desenho Scooby-Doo Mistérios S.A. E se trata de uma raça que são praticamente divindades e que vem à Terra a cada alguns milênios devido a um evento chamado Nibiru. Basicamente, a raça Anunnaki são seres que pertencem a outra dimensão, uma dimensão diferente da nossa, e durante esse evento chamado Nibiru, o que acontece é que a barreira entre a dimensão deles e a nossa é enfraquecida a tal ponto que eles podem passar para a nossa dimensão. E chegando aqui, eles precisam assumir formas animalescas, e durante esse período eles acabam se reproduzindo com humanos e animais, e assim geram descendentes da raça Anunnaki. E no desenho Mistérios S.A., também é explicado que os animais que podem falar, na verdade são descendentes da raça Anunnaki, tendo um intelecto equiparado ao de um ser humano. E veja bem, se o universo de Scooby-Doo se passa no mesmo universo de Coragem, mas apenas em lugares distintos, então podemos assumir que o que vale para um, vale para o outro. E isso faz sentido, visto que no próprio universo de Scooby-Doo é mostrado que o sobrenatural também existe. Isso é mostrado no filme A Ilha dos Zumbis. Sendo assim, podemos sim dizer que ambos os desenhos podem coexistir no mesmo universo, até porque, no Coragem, o Cão Covarde, o sobrenatural de fato existe. Bom, se ambos são do mesmo universo e se todos os animais que falam são descendentes da raça Anunnaki, então Coragem também é um, e por isso ele tem a capacidade de falar e tem um intelecto tão grande quanto o de um ser humano. E o mesmo vale para os pais de Coragem, visto que eles também podem falar e têm um intelecto similar ao de um ser humano.
Isso também explicaria o modo como Coragem respondeu ao bordão de Scooby-Doo. Você é cachorro? Eu também. Aliás, devo dizer que essa teoria também explica o porquê não é questionado no desenho o fato de Coragem e de seus pais poderem falar. O motivo disso é um pouco mais bizarro do que você pode pensar. Lembra que na teoria sobre Scooby-Doo ele é um Anunnaki puro e manipulou toda a realidade ao seu bel prazer? Pois é, tenha em mente que manipular a realidade ao seu bel prazer, no contexto de um Scooby-Doo maligno e que não deseja ser descoberto, também inclui eliminar da mente das pessoas o questionamento do porquê cães podem falar. E como tudo que vale para o universo de Scooby-Doo vale para o universo de Coragem, isso significa que o motivo de Muriel, Eustácio e as outras pessoas não questionarem o motivo de Coragem poder falar é porque Scooby-Doo manipulou tudo justamente para que nada disso ocorresse, nem com ele, nem com os outros. Bom, ouvindo tudo isso você pode pensar, tá, ok, eu entendi que o Coragem é um alienígena, mas e quanto a todo o resto, e os monstros, espíritos e todas as aberrações presentes no desenho? Eu também tenho a explicação, mas primeiro precisamos voltar ao personagem principal dessa obra, Coragem. Como podemos ver, Coragem teve um passado perturbado. Na infância dele, seus pais foram tirados à força e ele foi incapaz de salvá-los. E vale dizer que durante o episódio onde nos é mostrado tudo isso, Coragem vê vários animais que participaram de experimentos macabros. E é claro que todo esse conjunto de coisas que ele viu e presenciou o traumatizaram profundamente, fazendo com que ele adquirisse um transtorno de estresse pós-traumático. Assim, Coragem passou a ter medo de praticamente tudo e de todos, temendo qualquer mal que pudesse atingi-lo ou atingir algum amado. E devido também a esse trauma de não ter conseguido salvar os seus pais, mesmo sendo muito medroso, quando algo ameaça a vida de Muriel ou de Eustácio, ele faz tudo o que pode para protegê-los, pois ele não suportaria perder mais algum ente querido por ter sido incapaz de salvá-los. Agora você entende que Coragem tem sérios problemas psicológicos, vendo tudo numa visão muito mais distorcida da realidade. Em outras palavras, Coragem enxerga tudo numa visão muito mais macabra do que realmente é. Se algo é assustador, ele vai enxergar aquilo como algo muito pior, e muitas vezes ele enxerga terror onde não existe. Pode ser simplesmente uma pessoa comum e inofensiva, mas Coragem vai enxergá-la como uma criatura assustadora. E não apenas o desenho nos dá a entender isso. Existe um gibi que é um crossover da Coragem com as meninas superpoderosas. E tanto no crossover com Scooby-Doo quanto nesse gibi é confirmado que os monstros do universo de Coragem realmente existem, e não são apenas frutos da imaginação medrosa dele, mas ao mesmo tempo, o gibi também prova que Coragem de fato enxerga as coisas como muito mais assustadoras do que realmente são, tendo enxergado até mesmo as meninas superpoderosas como criaturas medonhas. Mas isso ainda não explicaria a existência dos monstros, certo? Porém, o crossover de Scooby-Doo com Coragem explica. Nele, Scooby e Coragem acabam descobrindo que a razão de existirem criaturas em lugar nenhum é pelo fato de que a casa de Eustácio e Muriel fica exatamente em cima de onde há milhares de anos atrás caiu o meteoro que destruiu os dinossauros. E nesse meteoro estava repleto de matéria escura, sendo essa a causa dos fenômenos sobrenaturais que existem por ali, como a existência dessas criaturas, por exemplo. Mas não é apenas isso. Você também precisa ter em mente que o sobrenatural realmente existe no universo de Coragem, pois esse meteoro não é a razão da existência de todas as criaturas que apareceram no desenho. Por exemplo, aquele demônio que possuiu Muriel realmente veio do inferno, e o espírito de Rei Ramsés não nasceu por causa daquele meteoro. Nem mesmo aqueles alienígenas que já apareceram no desenho nasceram por causa desse meteoro. Na verdade, eles de fato vieram de outro planeta, provando que alienígenas realmente existem nesse universo. Sem contar que muitas supostas criaturas que vimos no desenho, na verdade não eram nem mesmo criaturas, e sim distorções da mente perturbada de Coragem, por causa daquele transtorno que eu expliquei anteriormente. Bom, com todas as informações até agora, podemos perfeitamente entender o universo macabro de Coragem. Já sabemos que Coragem é um alienígena e é por isso que ele pode falar. Também sabemos que os monstros realmente existem nesse universo, mas não apenas isso. Sabemos também que muitos dos monstros que nós vimos no desenho não são nada mais do que uma visão distorcida e amedrontada do Coragem. E isso explicaria o porquê raramente Muriel e Eustácio ficavam preocupados ou assustados com os supostos perigos dos quais Coragem tinha que protegê-los.
E sabemos que uma boa parte dos monstros que existem ali em lugar nenhum vieram por causa da matéria escura de um meteoro que atingiu a Terra há milhares de anos atrás. E coincidentemente, esse meteoro está logo abaixo da casa de Muriel e de Eustácio. Mas lembrando que nem todos os monstros do desenho vieram por causa desse meteoro. Ah, e os tais militares que nós vamos aparecer algumas vezes, tanto nos desenhos quanto no filme do crossover com Scooby-Doo, na verdade sabem o motivo da existência desses monstros e tentam proteger os moradores desses perigos. E aquele computador do Coragem certamente é monitorado pelos militares e tem conexão direta com eles, para vigiar se não há nada de anormal acontecendo. Até por isso, vez ou outra, os militares acabam aparecendo no desenho, sempre verificando se não há nenhum sinal de anormalidade ocorrendo. Esse é o cenário onde Coragem, Eustácio e Muriel vivem. Esse é o universo macabro de Coragem, o Cão Covarde.